Bom dia, meus amigos da Sociedade Espírita, os Mensageiros da Paz. Muito obrigado por terem confiado a nós nesse período de pandemia algumas falas, não é? Algumas exposições que nós fizemos aqui online, enquanto nós não podíamos nos reunir presencialmente. Provavelmente esta seja a última apresentação, a última palestra feita nesse formato, uma vez que a casa está retomando as atividades presenciais, né, de maneira toda cuidadosa, seguindo os protocolos, nós sabemos. E nós queremos agradecer aqui pela oportunidade que nos deram, que a casa nos deu, pela confiança, pelas visitas que todos fizeram ao canal da casa. E nos colocamos sempre à disposição. Para, em nome de Jesus, falar da doutrina espírita, de seus valores, suas orientações, para que nós cresçamos, para que nós sejamos cada vez melhores, nos preparando para esse mundo novo que já está batendo a nossa porta há muito tempo. Por isso, mais uma vez, agradecemos e pedimos a Deus, a Jesus, numa prece, para que nos acolha as manifestações de gratidão nesta manhã, neste dia tão especial para todos nós. O pedido do Senhor para que a direção da casa seja assistida, amparada, orientada, intuída nesse período de retorno, para que as melhores decisões sejam tomadas e para que o nosso público volte a sentir o calor daqueles nossos irmãos que recolhem de Ti, Senhor, e retransmitem para todos eles o olhar, a aproximação, o sorriso, dentro do possível, mesmo sob as máscaras, não é? É o que nós podemos oferecer, a nossa fala, nossa energia, nossa vibração. Abraça, sim, Senhor, todos eles, abraça todos nós, e que nós sejamos exitosos no cumprimento das nossas obrigações, nesta volta, nesta nova fase, onde é tudo novo. Só tem algo que não é novo, Senhor, que é o Teu amor por todos nós, que é a Tua dedicação, o Teu carinho para com a nossa humanidade. Por isso, nossa gratidão. Permanece assim, Jesus, com todos nós, hoje e sempre, amigo querido. Meus amigos, nós vivemos um período muito especial. Sempre, tudo aqui é muito especial, vocês perceberam. Porque é especial. Mas esse é um pouquinho mais especial. Nós nos referimos ao período em que a Terra, o nosso planeta, porque a doutrina espírita não é localizada, não é francesa nem brasileira, ela é global. Ela veio para todo o mundo, para toda Israel, não é? Quando Jesus falava de Israel, estava se referindo ao planeta, não somente uma região, uma cidade, um país. Então, a nossa alegria hoje é pela comemoração que nós fazemos da vinda entre nós de um missionário de Jesus, direto de Jesus. Allan Kardec, o então professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, esse é o nome dele, nascido lá em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, ele veio para nos atender a pedido de Jesus. Ele vem designado diretamente pelo Cristo. Se aperfeiçoa, estuda, se prepara, não é? Convenientemente, carinhosamente, com uma dedicação incrível, e depois dá conta, sim, da sua administração, como bom e fiel servidor que é. Nós lembramos que, desde pequenino, ele tinha uma inclinação muito forte para as ciências, né, para os assuntos filosóficos. Kardec, desde cedo, demonstrava essa capacidade. Isso evidentemente, é conquista do seu espírito, da sua alma, não é verdade? E bem cedo ele foi fazer os seus estudos. Ele estudou, evidentemente, um período na França, mas por volta ali dos 10 anos, ele foi para a Suíça, para Yverdun, né, para ser mais exato, onde se tornou discípulo de um dos mais nobres educadores da sua época, o pedagogo Pestalozzi. Lá em Verdun, ele permaneceu um tempo
completou a sua formação, as suas habilidades, suas capacidades eram superiores, digamos, à maioria da turma, a ponto de acontecer. Isso é um parêntese aqui bem interessante, que tem uma semelhança muito grande da personalidade de Kardec com a personalidade de alguém aqui no Brasil muito, muito especial também ao nosso coração, que não foi, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Não é coincidência, eu digo, que o menino Hippolyte Léon Denis Rivaio, quando no Instituto de Verdun, o Instituto foi fundado, já dissemos, por Johann Heinrich Pestalozzi, ele chegava a auxiliar o seu mestre, né, na difusão do conhecimento, talvez até de uma certa forma da administração, porque não assim do Instituto, mas mais em sala mesmo, eu presumo, né? Os seus autores deixam um pouco vago isso. Dizem que ele auxiliou. Eu tenho certeza que foi em sala de aula, porque estava na alma desse jovem ainda, Hippolyte, o amor à educação. Essa é a razão pela qual ele foi, evidentemente, muito apropriadamente convidado por Jesus, destacado por Jesus para ser um grande educador. Kardec é um grande educador. Quem conhece as obras, especialmente as obras básicas, a forma como ele coordenou o trabalho, reuniu os escritos, compilou e nos apresentou, isso só pode ser arte, na melhor expressão do termo, de um grande educador, de alguém que reúne as qualidades máximas para fazer com que a doutrina fosse tão perfeitamente colocada, tão claramente exposta, publicada para o nosso crescimento, para o nosso deleite. E a comparação que eu faço com o Bezerra de Menezes, meus amigos, é porque Bezerra de Menezes também, por volta dos 13 anos, hoje, até as idades são parecidas, quando ele estudava ainda quando criança, lá no estado do Ceará, ele chegou por mais de uma vez a substituir o professor de latim em sala de aula. Aí vocês, com o menino Bezerra, Adolfo, né? E daí vocês perguntam, mas isso é uma novidade? Fazendo o estudo da pedagogia, eu ia falar da psicopedagogia, mas da pedagogia em especial, da psicopedagogia também, a gente vê um fato, a gente associa essas práticas que Kardec executou lá no Instituto Verdun e Bezerra, lá no liceu, né, no Ceará, com uma metodologia pedagógica muito conhecida de nós, todos pedagogos. Trata-se de um método chamado de método Lancaster, onde você destaca dentro de um grupo algumas pessoas que já estão adiantadas, né? Isso é muito interessante. Na Casa Espírita vê muito acontecer isso, né? As pessoas, inclusive os nossos coordenadores, diretores, fazem isso sem perceber, mas fazem. Destacam, observam bem aquelas pessoas que têm uma capacidade um pouco maior, né? Porque estudaram mais, têm facilidade na compreensão do tema, e formam pequenos grupos, e essas pessoas coordenam as atividades, auxiliando o mestre. Aconteceu isso com Kardec e com Bezerra, não é interessante? É o método Lancaster. Repito, muito conhecido, é uma prática pedagógica muito conhecida. É muito, muito bom usar isso. Muitos professores até hoje usam essa metodologia. Pois, meus amigos, desde pequeno, nós já falamos, quando ele auxiliava o seu mestre, né, ele já demonstrava essa inteligência, essa capacidade de estar um pouco adiante, né, e ganhou a simpatia de seu colaborador, do seu diretor. O outro ponto também que o menino Rivaio, ou Rivaio, né, Hippolyte Rivaio, adquiriu também na convivência com Pestalozzi foi a sua também metodologia de ensino do Instituto de Verdun. E muito embora isso não tenha ficado catalogado de maneira muito, digamos, acertada, né, pontual, isso ficou muito, muito patente nas práticas que a gente consegue ver pelas biografias e pelos resultados, sobretudo. Eu me refiro à metodologia usada por Pestalozzi e que Kardec também usou. A metodologia de Pestalozzi
é a metodologia da aproximação do mestre com seu aluno, da educação intuitiva, esse é um ponto interessante, onde o mestre está sempre observando as capacidades do seu aluno, levando para ele de maneira bastante gradual, tranquila, ponderada, não é? O conhecimento, fazendo com que esse conhecimento seja adquirido, seja absorvido de maneira bastante tranquila, continuada, sem choques. E essa amorosidade na hora de passar o conhecimento. Essa preocupação com o aluno. Isso que eu estou falando para vocês, nós percebemos que o que Kardec transformou, trouxe tudo isso para a forma, empregou tudo isso na forma, no modelo, na metodologia, no carinho que transborda pelas páginas das obras da codificação, a Revista Espírita e tantos outros escritos teus, naqueles cadernos, tantos e tantos cadernos que ele produziu enquanto educador, antes de se tornar Allan Kardec, né, ainda como professor Rivaio. E nós temos, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia de onde eu quero chegar com essa informação, um elenco de algumas obras onde Kardec, depois, evidentemente, de ter retornado da Suíça, empregou nos seus escritos. Em dezembro de 1823, por exemplo, ele lançou o curso prático e teórico de aritmética, usando o método de Pestalozzi. Esse curso de aritmético é a primeira obra de cunho pedagógico de Kardec. E ele fazia isso graciosamente, gratuitamente. Evidentemente que tinha também, ele também exercia a sua profissão também, evidentemente que ele tinha, sim, como se prover ao seu sustento, mas ele se dedicou muito, muito fortemente ao auxílio àqueles que o procuravam, especialmente com buscas, inclusive temos muito isso hoje, né? Aqui no Brasil especialmente, os cursos preparatórios. Kardec já fazia isso lá na sua época. Sabiam disso? Ele preparava as pessoas para o enfrentamento aspas, do mercado de trabalho, digamos assim, para os concursos, por exemplo, não é? Ele tinha, nessa época, apenas 18 anos e usava, repetimos, na confecção, na elaboração das suas obras, esses conceitos todos, que eram muito nobres, né? Penetrando a essência de cada um daqueles que vinham diante de si para recolher os seus ensinamentos, a riqueza da sua colaboração. Nesses livros didáticos que Kardec publicou, além desse que eu mencionei para vocês, eu vou citar mais alguns, como o Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, 1845, né? Um Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, lá em 1828 também, são algumas das obras dele. A gramática, essa é uma das mais conhecidas, a Gramática Francesa Clássica, de 1831. Aliás, 1831, coincidentemente ou não, é o nascimento de Bezerra de Menezes aqui no Brasil, não é? Você vê, Kardec estava com mais de 20 anos trabalhando em França. Outro também, de 1831, é qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Olha a preocupação de Kardec, herança, né, de Pestalozzi, com essa preocupação com a capacidade de transmissão e recepção do conhecimento. Memória sobre a instituição pública, ou a instrução pública, melhor, em 1831 também, de Kardec. Manual dos exames para os títulos de capacidade, como falei para vocês, era uma espécie de curso preparatório, lá em 1846. Soluções dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética também. Ele focou muito nesse aspecto, vocês perceberam, lá em 1847. Projeto de reforma no tocante aos exames e aos educandários para meninas, também em 1847. Catecismo Gramatical da Língua Francesa, em 1848, não é? Aí vocês percebem que em 1848 estava acontecendo alguma coisa na Europa. Lembram disso? E Kardec estava ainda ocupado com as questões pedagógicas, ou já estava, melhor, né? Mas 1848 é um ano muito interessante. Ditados normais dos exames também, um ano depois, em 1849. Ditados da primeira e da segunda idade, olha que interessante, 1850. Gramática normal dos exames, lá em 1849. Curso de cálculo mental, em 1845, um pouco antes. E o programa de cursos usuais de física, química, astronomia e fisiologia, em 1849.
Como eu disse para vocês, em 1848, ele estava no meio do processo de trabalho, na sua tarefa como educador, e foi lá, em 1848, que começaram a surgir as primeiras ocorrências, digamos assim, das manifestações físicas num lugarejo perto de Nova York, chamado Hydesville, envolvendo uma família, a família Fox. Nesse período, Kardec começou, né? Na verdade, já estudava, já conhecia algo do magnetismo. E a respeito do magnetismo, ele dizia: foi em 1854 que, pela primeira vez, ouvi falar das mesas girantes. Aconteceu em 48, ele ouviu falar em 54. Encontrei um dia o magnetizador, Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, e que ele me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? E começaram a conversar sobre isso. E o Sr. Fortier dizia para ele que as mesas em França, elas se movimentavam, elas respondiam perguntas, elas tinham algumas, aspas, capacidades, e Kardec refutou, falou: não, as mesas não podem, não tem condição de fazer isso, a menos que ela tenha um nervo, ou que elas tenham vida, né? Senão é impossível que isso aconteça. Mas como ele era um estudioso do magnetismo, que é uma espécie de eletricidade que de fato atua sobre os corpos e faz com que eles se movimentem, né? Ele encontrou-se novamente, de outra oportunidade, com o Sr. Fortier. E falou para Kardec, todo entusiasmado, que as mesas não somente se moviam, mas elas estavam respondendo perguntas. Olha que interessante. Fazendo perguntas às mesas, ela respondia. Era um processo bastante lento, de pancadas, aquelas combinações de letras com o número de pancadas, enfim. Né? E Kardec refutou novamente, falou: só acreditarei quando vir, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbula. Eu estou dizendo isso, meus amigos, para provar para todos nós, porque nós já sabemos, evidentemente, que a doutrina espírita é uma ciência calcada nos mais profundos rigores da observação. Nós não podemos, Kardec recomenda isso, aceitar as novas proposições, as novas ideias, sem que passe pelo crivo da razão, da lógica. Né? E ele dizia-se, a respeito dessa ideia que o amigo está falando, o Sr. Fortier, eu só acredito, só permito que eu acredite nisso, né, o melhor, que eu veja isso, né, me perdoe, eu não acredito, permita que eu veja isso, pelo menos por enquanto, como um conto para nos fazer dormir em pé, que dizia. Né? Bastante cético, bastante sério, compenetrado, porque ele realmente se ocuparia somente com questões de ordem muito séria, como de fato se ocupou. Né? Ele acabou sendo convencido pelo amigo e assistiu, sim, uma primeira reunião, assistiu uma segunda reunião, e passou a observar que havia, de fato, algo diferente naquelas manifestações. O estudo sério, aprofundado, né? No ano de 1855, portanto, ele se encontrou com o Sr. Carlotti, que era amigo já de há muito tempo dele, e ficou durante um certo tempo observando aquelas manifestações. Lá pelo mês de maio de 1855, ele foi à casa de uma sonâmbula, uma médium, a senhora Roger, em companhia do Sr. Fortier, que era chamado de magnetizador na época, né? Lá encontrou a senhora Plannemazon, o Sr. Patier e outros tais, que são grandes nomes do movimento, da base da estruturação do espiritismo no mundo. Né? E pelo que ele viu, pelo que ele estudou, não é? Ele acabou, né, se convencendo, acabou vendo que realmente as mesas se movimentavam, saltavam e corriam. Né? Não tinha dúvida, o fenômeno era autêntico. Não era nenhuma diatribe, não era nada assim feito somente para encantar os olhos e os ouvidos, né, dos grandes castelos, das grandes festas parisienses da época. Tinha alguma coisa de mais sério nisso. E ele acabou, inclusive, assistindo nessas oportunidades escritas sobre a ardósia, não é? Alguns fenômenos materiais bastante convincentes, que o deixaram realmente ciente, compenetrado. Felizmente, Kardec acabou vendo que se tratava de uma nova oportunidade de estudos. E depois, evidentemente, acabou se tornando uma grande ciência, como nós temos hoje. Meus amigos, o que aconteceu a partir daí
Com essa observação mais atenta a respeito do que estava acontecendo, ele começou a frequentar semanalmente as reuniões em residências do Sr. Baudin, né? Ou Baudin, como queira, e onde conheceu as meninas, as médiums, e passou a fazer o estudo mais sério, mais continuado daqueles fenômenos, obter, a partir de uma cesta, da cesta de bico, enfim, que todos nós já conhecemos, a avançar esse processo e ver que, se a cesta era um apêndice da mão dos médiuns que escreviam, bastava-se apenas, evidentemente isso veio um pouco depois, que se tomasse do lápis, e ele evidentemente passou a escrever. Ou as meninas passaram a escrever diretamente usando a mão, sem mais o emprego de nenhum meio, né, material. Pois muito bem, meus amigos. Nessa ocasião, já com estudos já levados de maneira bastante séria, eu diria, né? Os próprios biógrafos de Kardec colocam dessa forma, viu que ali havia, né, a sua missão aqui na Terra. Uma revolução estava surgindo, porque as respostas, evidentemente feitas com caráter de seriedade e de profundidade, eram dadas de acordo com as perguntas feitas no mesmo tom. Para perguntas sérias, perguntas pontuais, perguntas de alto alcance, ou de profundo alcance, melhor filosófico, resultavam também em respostas igualmente profundas, filosoficamente falando. Aliás, Filosofia foi a primeira obra justamente que surgiu, o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, justamente tratando dessas questões de mais profundo interesse filosófico de todos nós, da nossa humanidade. Um primeiro período, inclusive, do Espiritismo, foi o período filosófico, né? Lá em 12 de junho de 1856, um ano antes, portanto, do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Pela mediunidade de uma médium chamada Aline C., o professor Rivaio ele se dirige ao Espírito Verdade, que já tinha dito que era quem coordenava todo esse trabalho, a fim de obter informações a respeito da sua missão, já que falamos que ele percebeu que tinha uma missão, foi informado de que tinha uma missão para dar a cabo, né? E houve um diálogo, que é muito importante, que eu quero aqui focar um pouco mais, talvez até centralizar nossa fala nesse diálogo, que é muito importante, que ele travou com o Espírito Verdade. O mesmo Espírito de Verdade, algumas pessoas falam Espírito Verdade, ou Espírito de Verdade, não importa, é o mesmo, né? É essa falange, né, coordenada pelo Mestre Jesus, que veio trazer para todos nós a terceira revelação, conforme for anunciada no Evangelho de João. E nesse diálogo, ele faz a pergunta ao Espírito Verdade. A pergunta me permite fazer a leitura, é bem interessante a pergunta que ele faz. Bom Espírito, ele começa dizendo, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalaram. Ele queria ter a certeza de que estava cumprindo uma tarefa, né, com alta designação ou com um desígnio prévio, né, a ele atribuída. E continuou perguntando, dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Ou seja, até onde eu posso levar isso sem me envaidecer e sem perder, né? Já se ela for realmente uma atribuição para mim. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, ele vendo a envergadura dessa missão, a distância é grande. E não percebo o que possa justificar em mim uma graça tal. De preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que ainda não dispõem. Kardec se colocou na sua condição de humildade e reconhecimento da grandeza da tarefa que lhe for atribuída. A resposta veio do Espírito de Verdade e disse assim, confirmo-te o que foi dito é verdade, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Ou seja, trabalhe em silêncio no primeiro momento. Tomarás mais tarde conhecimento das coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Olha que interessante. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, se você falir, não é? Outro te substituirá. Outros te substituirão, né? Na verdade, está no singular, é outro te substituirá. Porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem apenas.
Veja a seriedade dessa resposta. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada. É a obra que vai falar de ti. Que interessante isso, né? E tu ainda nada fizeste. Olha que advertência para todos nós, meus amigos. Se a cumprires, disse o Espírito de Verdade, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Lembra o Cristo, não é verdade? Porque é o próprio Cristo que falava. Kardec tornou a perguntar pelo Espírito de Verdade. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. É mais uma vez o discípulo se colocando à disposição da divindade. Nesse caso, reclama a tua assistência e a dos bons espíritos. Ele pediu ajuda, óbvio, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. E o Espírito de Verdade respondeu a Kardec, ou ao professor Rivai: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de todo, ou se de teu lado melhor, não fizeres o que for necessário. Dedica-te, portanto. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é confrangido ou constrangido a fazer coisa alguma. Então, devolveu a Kardec toda a responsabilidade. Olha que coisa interessante, meus amigos. É a assinatura de um contrato que aconteceu aqui nessa verdade. Na verdade. É uma responsabilidade atribuída exclusivamente a Kardec. Ele, como homem, designado que fora, como nós sabemos. Mas tem uma pergunta que Kardec faz que suscita uma resposta longa, mas muito interessante para todos nós, para que nós reflitamos a respeito. Ele perguntou assim, já que ele enfrentou, encarou o compromisso, né, reconheceu, assumiu o compromisso, ele perguntou: que causas poderiam determinar o meu malogro? O que pode fazer com que eu falhe, em outras palavras? Olha a importância da pergunta. Desde aqui já mostrando a sua capacidade de compreensão das coisas. Que causas poderiam determinar a minha falha, a minha falta, o meu malogro? Fazer com que eu falhe na minha missão? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Kardec perguntou. O que pode fazer com que eu falhe? E os espíritos responderam, o Espírito de Verdade especificamente respondeu: não será a sua incapacidade. Por isso que falamos agora há pouco de toda a preparação de Kardec, junto do professor, né, Pestalozzi. Não será a sua incapacidade. Você tem capacidade, em outras palavras. Mas a missão dos reformadores é prenhe, é carregada de escolhas, de dificuldades e de perigos. A tua, previno-te que é rude, será rude, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Percebe a gravidade da missão? Não suponhas que te baste publicar um livro, 2, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Não vai bastar. Tens de expor a tua pessoa. Grave, né? Você vai ter que se expor. Suscitarás, por essa exposição contra ti, ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Para as advertências. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. E continuou respondendo para Kardec: as tuas melhores instruções serão desprezadas, serão falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. E disse mais, numa palavra: terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso viverias por muito mais tempo, se você não se ocupasse de mistérios tão profundos e tão sérios, e tão desgastantes. Você viveria mais. Aqui eles já anteciparam alguma coisa, né? Ora bem,
Não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Tem pessoas que só admitem as tarefas grandiosas se tiverem benefícios, não é? E esses benefícios não foram anunciados primeiramente para Allan Kardec. Pois muito bem, para tais missões não basta a inteligência, continua dizendo o Espírito de Verdade. Faz-se mister o necessário, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Olha as recomendações que o Espírito de Verdade dá para Kardec. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Isso para todos nós. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. E prosseguiu o Espírito de Verdade. Para encerrar, exige-se, por fim, de ti, né, ele está dizendo, falando para o professor Hippolyte, devotamento. Olha as virtudes. Devotamento, entrega total, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Ou seja, prepara-te porque vem dificuldade pela frente. Como eles anunciaram. Ninguém nunca escondeu isso de Kardec, que não seria fácil. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem exclusivamente de ti mesmo. Então entregou para Kardec essa responsabilidade. E ele aceitou. Ele aceitou. Aí, meus amigos, já eu poderia até encerrar aqui a nossa fala, porque diante dessa determinação e desse aceite, o que vocês imaginam que Allan Kardec fez? Ou que o professor Hippolyte ainda não era Allan Kardec que fez? O que vocês imaginam? É óbvio que ele ajoelhou o seu coração, metaforicamente falando, e fez um pedido à divindade. Fez uma prece. Allan Kardec fez uma prece. Depois de ver a grandiosidade do compromisso que assumira, ainda na espiritualidade, que nós sabemos que esse desígnio veio muito antes, como relata o irmão X, no Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um trecho breve, e em outras obras também, do próprio Humberto de Campos, também tem essa anunciação. Mas ali o professor Hippolyte não teve dúvida. Ele pediu o auxílio da espiritualidade superior. Pediu auxílio de Deus, pediu auxílio de Jesus, dizendo assim: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está em tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, Senhor, ele pede. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Essa é a prece que Allan Kardec fez. E com relação ao que foi conversado com o Espírito de Verdade, já quase encaminhando para o nosso encerramento, Allan Kardec deixou algumas notas. Lembro das advertências? Pois muito bem. 10 anos depois dessas advertências, Kardec deixou alguma coisa escrita se referindo àquele anúncio que vocês acabaram de ouvir. Escreva esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, que eu acabei de passar para vocês. E atesto que tudo que Espírito de Verdade falou se realizou, em todos os pontos. Isso é para todos nós espíritas vermos que a tarefa não é fácil. Que muitas dificuldades virão. Mas o exemplo partiu do próprio Mestre. Eu vou até repetir.
Escreva esta nota a 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiava e depositava a confiança. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constitui foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Qualquer semelhança com o que nós vivemos na atualidade não é mera coincidência, né, meus amigos? Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha estavam à minha disposição, e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Acusaram Kardec de se utilizar de dinheiro da sociedade. Acusação leviana também. Nunca me foi dado saber o que é o repouso. Lembra das advertências do Espírito de Verdade? Mais de uma vez sucumbi ao excesso do trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. O Espírito de Verdade falou: a tua vida seria mais longa, ou será mais longa, se você não aceitar o teu mistério. Tudo se cumpriu. Graças, porém, à proteção e assistência, lembro da oração? Dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura, a alegria de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo, e que prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, que eu falei agora há pouco para vocês, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Kardec fora preparado. Ouviu a advertência e seguiu todas as determinações, todos os conselhos. O resultado, meus amigos, é que os espíritos superiores não falaram das alegrias para Kardec, mas ele relata nessa nota, 10 anos depois, dizendo assim: mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, quanta satisfação experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, ele diz. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não mo anunciou o Espírito de Verdade. Eles não falaram a respeito dessas bênçãos, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostraram as dificuldades do caminho. Mas as conquistas, meus amigos, do que Kardec está escrevendo aqui, são consequência do seu denodo, da sua aplicação, da sua determinação, da sua fé, do seu trabalho. Por isso que ele conseguiu essas alegrias, ele sentiu essas alegrias todas pela obra concluída ou pelo trâmite da obra que estava em curso ainda. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se eu me queixasse? Ele diz, diante de tantos benefícios, de tantas alegrias. Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevam de muito o mal. Ele diz que, apesar das dificuldades, os benefícios são muito maiores. O bem sempre é muito, infinitamente superior ao mal. E essa é uma lição para todos nós que enfrentamos as dificuldades modernas. O bem sempre vence, meus amigos. Aparentemente, nós somos vencidos, estamos vencidos. O Cristo pareceu vencido. Só pareceu. Porque, na verdade, ele estava triunfando o tempo todo. E o seu discípulo fiel aprendeu a lição com o próprio Cristo. Quando me sobrevinha uma decepção, diz Kardec, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade. Olha a receita. E me colocava antecipadamente na região dos espíritos
da maneira mais elevada possível. E desse ponto culminante, de onde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Ele percebia, então, tudo o que tinha passado. E percebia também, no alto ponto onde ele se colocava, o término da sua missão. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder, de elevar o seu pensamento em trabalho, em oração, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Foi assim que ele deu cabo de sua missão, meus amigos. Publicando o Livro dos Espíritos em 1857, como já todos nós sabemos. A Revista Espírita, iniciada em 1º de janeiro de 1858, e só parou de ser publicada em 1869, com sua desencarnação. O que é o Espiritismo, também uma obra interessantíssima, em 1859. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Céu e o Inferno, um ano depois, em 1865. A Gênese, em 1868. E após a sua desencarnação, em 1890, foi lançada Os Amigos de Kardec, Le Marrier, na verdade, ou Le Marrier, desculpe, Le Marrier, acabou publicando, reunindo os escritos e publicando obras póstumas, que é uma obra belíssima, com muitos escritos de Kardec, para que nós também tenhamos esse deleite. Nós temos também, meus amigos, evidentemente, um profundo pleito de gratidão por esse homem. Nós encerraremos a nossa fala lembrando da nossa responsabilidade nesse momento enquanto espíritas, lembrando mais uma vez dessa prática pedagógica, que a ideia era fazer um estudo somente sobre o aspecto pedagógico de Kardec, mas preferimos ir por outro campo, porque são muitas as informações sobre esse homem, não é? E nós incorreríamos um erro terrível se focássemos somente no aspecto, só aspecto pedagógico. Faremos um estudo, sim, aprofundado sobre a pedagogia, especialmente sobre a metodologia pestalozziana e kardeciana, não é? Porque aí, falando de Allan Kardec, sim, a metodologia, o que ele empregou na elaboração, na confecção, na construção, na compilação da doutrina espírita, merece muito, isso merece um tratado, uma tese, embora muitas já tenham sido escritas, não é? Sempre vai caber mais alguma coisa, porque a forma como esse homem se dedicou e se aplicou para nos trazer a codificação espírita, ela é sublime. Ela merece todas os nossos aplausos. Lembrando que o que ele empregou foi o fundamento da intuição, né, de Pestalozzi, essa linguagem bastante clara, bastante, eu diria, tão soprando aqui, terapêutica até, não é? Porque a forma de Kardec falar, ela é curadora, ela é esclarecedora. Eu falo curadora para a alma, né, não para o corpo, né, porque o Espiritismo ele veio para curar a nossa alma. A não crítica, o não julgamento, né? As matérias sendo ensinadas, como Kardec fez, de maneira, começando do elementar, do simples para o mais complexo também, ele aprendeu isso com Pestalozzi, né? A insistência sobre um ponto, até que ele fique bastante esclarecido para que você passe para um ponto seguinte. Todos nós que coordenamos atividades doutrinárias, palestras, estudos, devemos ter isso em mente, não é? O não dogmatismo, ou seja, o não fechamento de uma ideia, para não gerar aquelas discussões descabidas e inúteis, né? Os dogmas, eles são derrubados porque as ideias sempre crescem, fluem, né? Se aperfeiçoam o tempo todo, nós estamos num processo contínuo e infinito de aprendizagem, né? Essa questão da individualidade dos nossos, aqui não chamo de alunos, nossos amigos, né? Nos grupos de estudos, para que eles aprendam conosco, nós aprendamos todos juntos, né? Esse destino de fazer com que os ensinos espíritas e todos enfim, todo o conhecimento, ele tenha por objetivo desenvolver a moral, as qualidades inatas do ser, aquelas que já existem em nós, não é? Aliás, é assim que se faz educação, né? Não é implantando coisas, mas extraindo do indivíduo, não é? O processo ex ducere, de trazer para fora, não é? E tantas outras metodologias, né, que
que Allan Kardec empregou graças ao ensinamento colhido no Instituto Yverdon, com o professor Pestalozzi. Nós gostaríamos só de deixar uma lista de obras sugeridas para que todos aqueles que queiram aprofundarem um pouco mais do que nós falamos, evidentemente que num período curto não dá para falar tudo, né? Nós recomendamos para que leiam os manuais do estudo sistematizado da doutrina espírita, publicados no site da Federação Espírita Brasileira, e também pode ser adquiridos na livraria da tua casa espírita, também tem essas obras, né? Para aqueles que gostam de folhear, mas eles também podem ser acessados no site da FEB, né? Obras póstumas, essa obra que referimos agora há pouco também, tem a biografia de Allan Kardec, interessante que todos vejam lá. De Zeus Van Tuyl, Grandes Espíritas do Brasil também, tem um tópico Allan Kardec, né? Evidentemente, tem uma biografia de Kardec nessa obra também. Também de Zeus Van Tuyl, né? De Francisco Thyssen, né? Grande espírita brasileiro. Uma obra chamada Allan Kardec também, tem a formação escolar do professor Rivaia para todos nós vermos ali. E de Francisco Cândido Xavier, Cartas e Crônicas, né? Pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos. Essa é a nossa contribuição nesse período, meus amigos, de comemoração. Estamos nos aproximando do dia 3 de outubro de 2021, onde nós comemoraremos mais um natalício do professor Hipólito Leão de Nizar Rivaio, e agora nosso Allan Kardec, que nasceu no dia 18 de abril de 1857, né? Até então ele era, e continua sendo, evidentemente, o professor Hipólito Leão de Nizar Rivaio, mas esse nome, esse codinome Allan Kardec surgiu com o lançamento de O Livro dos Espíritos, essa obra magistral de cunho filosófico para o nosso crescimento, para o nosso agradecimento. Eu quero agradecer mais uma vez aos amigos da SEMP, Sociedade de Espíritos Mensageiros da Paz, por esta oportunidade de fazer o encerramento. Estivemos bem no comecinho das atividades online, e agora estamos fazendo o fechamento. E nada melhor, não tinha tema melhor para fazer o encerramento do que trazendo a figura de novo, que é uma leitura constante, deve ser uma leitura constante de todos nós, da vida e da obra de Allan Kardec, que é o que faz com que nós estejamos aqui, vivamos como espíritas hoje no Brasil e no mundo. Por isso fica aqui numa prece de gratidão, a acolhida que nós recebemos, mais uma vez nos referimos a isso, faremos isso sempre, que a gratidão é uma conquista que todos nós temos e nunca se perderá. Nós somos gratos, mais uma vez, a sempre, gratos a Kardec, gratos a Deus, gratos a Jesus, que nos abraça nesta data, que faz com que nós todos tenhamos superado, pelo menos parcialmente, momentaneamente, os duros reveses, as duras provações que nós mesmos escolhemos para vivenciarmos nesse período de pandemia. Aqui estamos, Senhor, no aguardo das tuas instruções, para continuarmos a nossa tarefa numa nova fase, num novo momento, tão solenemente aguardado, e que agora se avizinha, que é a atividade voltando ao reencontro presencial dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Nós pedimos as tuas bênçãos para todos eles que virão bater as nossas portas, e elas estarão abertas e os acolherão amorosamente, como tu mesmo farias se estivesse conosco, encarnado, Senhor. Mas que sabemos que tu o fazes por meio das equipes espirituais e por meio de tantos e tantos trabalhadores que se dedicam a essa tarefa tão sublime de amar e de servir. Abraça, Senhor, todos nós, e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e muita paz.